Estamos começando mais um programa Inteligência Espiritual, no canal Mensageiro da Verdade com o pastor J. Pérez, onde trazemos o estudo bíblico para ensinar você a palavra de Deus. Então já pega a sua Bíblia, estaremos lendo ainda no primeiro livro, capítulo 27, Isaac manda Esaú fazer-lhe um guisado. Pega a sua Bíblia e siga na leitura. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, os olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia de amanhã, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, sai ao campo e apanha para mim uma caça, e fazei-me um guisado saboroso, como eu gosto, e trazei-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Então, Isaac, como já estava avançado em dias, estava velho, já não enxergava direito, ele chamou Esaú e disse: Vai, pega as tuas armas, a tua aljava, busca uma caça e prepara um guisado saboroso, uma carne saborosa para mim comer, para que eu te abençoe antes que eu parta. Porque era normal naquela época as pessoas que estavam na presença de Deus abençoarem seus filhos, principalmente os primogênitos, que eram aqueles que sucederiam os seus pais. E Rebeca escutou quando Isaac falara a seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Rebeca, Jacó engana Isaac. E então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: Traz-me a caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que te mando. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 cabritos, e eu farei deles um saboroso guisado para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai para que ele coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então a Rebeca, ela ouviu Jacó falar com Esaú. Como ela amava mais Jacó do que Esaú, ela correu na frente e falou com Jacó: Não, peraí, vamos ganhar essa bênção do seu pai. Aí ela pegou e disse para ele, né? Vai no rebanho e traz-me de lá 2 cabritos, que eu vou preparar um guisado saboroso como teu pai gosta, e você vai levar para que ele te abençoe. Ou seja, para que Jacó ganhe a bênção no lugar do irmão. Porque ela tinha preferência por ele, ela queria que a bênção fosse para ele, embora a bênção seria para o primogênito. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim terei eu sobre mim maldição e não bênção. Então Jacó, naquele momento, embora da concordância com a sua mãe, do plano de enganar seu pai, ele ficou preocupado de seu pai descobrir a farsa, a enganação, e ele, em vez de bênção, receber maldição. Não que ele não desejasse ganhar a bênção no lugar do irmão, mas ele estava preocupado que o pai dele descobrisse. E disse a sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, vai e traze-me. E foi e tomou-os e os trouxe a sua mãe, e a sua mãe fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu guisado saboroso e pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, quem és, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste. Levante agora, assenta-te, come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então a Rebeca, ela foi lá, preparou o alimento, preparou a Jacó para que ele enganasse o pai dele, para que ele conseguisse passar pelo irmão dele, né? E por isso a gente tem que ter cuidado. Deus, ele nos alerta do lobo em pele de cordeiro, que o lobo é aquele que pega a pele do cordeiro, coloca em cima e se passa pelo aquilo que ele não é. E hoje, infelizmente, na obra de Deus, existe muitos lobos em pele de cordeiro. Por isso que a apostasia está chegando à porta da igreja e muitos estão se afastando pela falta do conhecimento e por acabarem dando ouvido a falsos pastores, falsos profetas, aos lobos em pele de cordeiro. Tome cuidado. Então disse Isaac a seu filho: Como é isso, que tão cedo achaste, filho meu? Ele disse: Porque o Senhor teu Deus mandou a meu encontro.
Além de ele enganar, mentir para o pai dele, ele ainda usou em vão o nome de Deus, que é o pecado maior que poderia ter ali, né? Que aí ele disse, porque o Senhor, seu Deus, abençoou e fez com que eu achasse. E disse Isaac a Jacó, chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E aí, Isaac, temendo que não fosse realmente Esaú, ele tentou apalpar para sentir as mãos e o pescoço cabeludo, só que como estava com aquela pele de carneiro, de cabrito, ele acabou não conseguindo ver a diferença. Mas ele comentou, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E ele conseguiu enganar seu pai, embora seu pai comentou, né? E não conheceu por quanto suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. Ele disse, é tu meus filhos Esaú mesmo? E ele disse, eu sou. Ou seja, ele perguntou e ele confirmou a mentira. Então disse, faze chegar isso perto de mim, para que coma a caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe também vinho e bebeu. E disse Isaque seu pai, ora, chega-te e beija-me, meu filho. E chegou e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse, eis que o cheiro é do meu filho, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. E aí, ele mandou que chegasse perto, abraçasse ele, beijasse, para ele sentir o cheiro. Ou seja, ele ainda não estava totalmente certo que era o filho Esaú. E ele botou novamente a prova para tentar sentir o cheiro. Né? Isaac, mesmo não vendo direito, ele era um homem sábio, né? Tanto que ele era o filho da promessa. Ah, pastor, mas como que Jacó fez tudo isso, sendo que ele era filho de Isaac, de uma família temente a Deus? Aqui nessa palavra, Deus deixa claro que o fato de alguém da família estar na igreja não quer dizer que a sua família toda esteja na presença de Deus. Abraão estava na presença de Deus e passou para o seu filho Isaac, que permaneceu na presença de Deus. Porém, os seus filhos não andavam na presença de Deus. Esaú era completamente afastado da presença de Deus, dá para considerar ele como um ateu, vamos dizer assim. Inclusive, ele buscou mulheres para casar que eram de povo que cultuava outros deuses. E Jacó, ele conhecia, mas ele não tinha uma vivência com Deus. E para isso, a palavra vai nos mostrar depois, mais para frente, em outro capítulo que nós vamos estudar em outro programa, mais para frente, que Jacó precisou atravessar um deserto para ter um encontro verdadeiro com Deus. Que inclusive o local onde ele encontrou com Deus se chama luz, porque Deus é luz. E esse deserto, a palavra nos mostra e nos traz como aquele deserto, como tudo aquilo aquelas provação que a gente passa. Quando você passa por uma provação, por algo difícil, é nesse momento que verdadeiramente você encontra Deus. Porque dificilmente a pessoa que tem uma vida boa, que está tranquilo, ela vai buscar Deus. Ela só busca quando precisa. Deus adora aquele que busca por amor. Mas ele também vai receber aquele que busca na dor, por necessidade. E muitas pessoas precisam atravessar esse deserto para ter um encontro verdadeiro com Deus. E Jacó não foi diferente. Embora ele fosse filho de Isaac, ele desde que nasceu, ele ouvisse falar de Deus, e seu pai e seu avô buscar a presença de Deus, ele via, mas ele não vivia aquilo. E hoje acontece muito. Você vai ver pastores que, por exemplo, seu filho não vive na igreja, porque não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Mesmo que o pai fale e viva diariamente na presença de Deus. Porque o encontro com Deus é algo pessoal. É de pessoa para pessoa, é individual. Assim como a salvação é individual, você vai buscar a sua. Assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus, e das gorduras da terra e da abundância do trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e as nações e se curva a ti. Se senhor de teus irmãos e filhos da tua mãe, se encurva a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Assim abençoou Isaac a Jacó, achando que era Esaú. Esaú descobre que Jacó havia tomado a bênção. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também um guisado saboroso e trouxe a seu pai. E disse a seu pai, levanta-te, meu pai, e come a caça de teu filho, para que me abençoe da tua alma. E diz Isaac, seu pai, quem és tu? E ele disse, eu sou o teu filho, o primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaac, deu um estremecimento muito grande, e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesse, e o abençoei, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras
Seu pai bradou com grande e muito amargo brado. E disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com a sutileza e tomou a sua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente chamado Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que tenho posto por senhor sobre ti, e todos os teus irmãos lhe tenho dado por servos. De trigo e de mosto o tenho fortalecido, que farei agora, pois agora, meu filho. E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque seu pai e disse: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. Nos acompanhe agora mesmo pelo nosso canal no WhatsApp. Escaneie o QR Code e acompanhe lá. Textos bíblicos todas as quartas, sextas e domingos. Então a gente vê aqui que Deus ele nos mostra na palavra vários ensinamentos. O primeiro é que assim como o inimigo ou quem está em pecado ele usa de astúcia para se beneficiar, nós temos que usar da astúcia que Deus nos dá, que é meditando e estudando a palavra. É estando na presença de Deus para que ninguém nos engane. Essa é a astúcia de Deus. E ele também nos mostra que quando a pessoa está em pecado, o salário do pecado é a morte vai perseguir ela. Tanto que o irmão, ele profetizou, ele disse: assim que meu pai morrer e passar os dias de luto, eu vou matar Jacó. Ou seja, Jacó buscou a primogenitura, buscou a bênção e agora poderia não aproveitar nada porque ele ia ser morto. Do que valeu tudo aquilo de errado que ele fez? Melhor é longos dias com o Senhor fazendo o caminho reto, do que curtos dias fazendo tudo errado e nada aproveitando. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levante-te, acorde-te a Labão, meu irmão, em Arã, e mora com ele alguns dias até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. Ou seja, Rebeca, preocupada que poderia perder o seu filho, mandou que ele fugisse, que ele fosse embora para a casa dos parentes dela. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como essas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Aí o que ela disse? Eu estou enfadada das filhas de Et, ou seja, o meu filho Esaú tomou as filhas que servem a falsos deuses. Só falta agora Jacó fazer a mesma coisa. Ou seja, ela incentivou, ela mostrou Jacó no caminho errado, mas não queria que Jacó pecasse escolhendo mulher pecadora. Quando ela mesma deveria ter seguido pelo caminho certo. Você não pode errar e querer que Deus te abençoe. Isso era o que Rebeca estava propondo diante do seu marido. Aí eu errei, eu usei meu filho para enganar, e agora eu quero que Deus não permita que meu filho traga mulheres que adoram outros deuses para casa e coloque a gente em mais pecado. O pecado já estava consumado. E muitas vezes tem pessoas na igrejas, que é aquelas convencidas e não convertidas, que elas vivem assim, cometendo erros, olhando o argueiro no olho do seu próximo, mas não faz o conserto com si mesmo. Rebeca olhava o argueiro das filhas de Et, mas ela não olhava o seu próprio erro, quando ela deveria olhar seu próprio erro e se consertar com Deus. E muitos são hoje. E esses são aqueles convencidos e não convertidos, porque os convertidos são os verdadeiros cristãos, e esses cuidam de si próprios. Esse é o capítulo de hoje que Deus nos deu. No próximo programa estaremos lendo o capítulo 28, que fala da viagem de Jacó e quando ele vai passar por esse deserto e ter um encontro com Deus. Como eu disse, a gente precisa passar um deserto na nossa vida para encontrar Deus. E esse deserto muitas vezes é uma aprovação de vida, é um momento difícil que está passando, e essa é a aprovação que vai te levar ao encontro com Deus. Mas pastor, isso é a vontade de Deus que a gente passe a aprovação? Não, não é a vontade de Deus.
mas o ser humano se coloca nessa situação. Que Deus abençoe a todos. Esse é o programa Inteligência Espiritual no canal Mensageiro da Verdade com o pastor J. Pérez. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.